Que a graça e a paz de nosso Senhor esteja em cada coração, amém? Sou grato a Deus pela sua vida, por estarmos aqui juntos, cultuando ao Senhor, no meio de semana. Convido você a abrir a sua Bíblia, Efésios, capítulo 2, do 1 ao 5. Efésios, capítulo 2, a palavra do Senhor, ela diz assim, Efésios 2, do 1 ao 5. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade e do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Você pode abaixar a cabeça mais uma vez. Pai, obrigado pelo dia, por essa oportunidade de estar aqui na Tua presença. Nós temos prazer de estar em Tua presença. Nada nos impediu de estar aqui. Muitos vieram direto do seu trabalho. Agora, Senhor, prepara a nossa mente, prepara o nosso coração. Depois de um dia de tantos afazeres, nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra. E sabemos do poder que a Tua palavra tem, Pai. Estou aqui na Tua total dependência, me desvaziando de mim mesmo, Pai. Ai de mim, se ficar nas minhas palavras. Sabemos que é a Tua palavra que cura, que restaura, a Tua palavra que tem poder de nos alimentar. Pai, que a Tua palavra possa ser pregada de forma que a Tua igreja seja edificada. Esse é o desejo do meu coração. Me usa como instrumento para o louvor da Tua glória. Essa é a oração que eu te faço e a faço no nome de Jesus. Amém. Eu quero pensar com os irmãos nessa noite sobre pecado versus graça. Pecado versus graça. Essa semana eu fui confrontado, onde me trouxeram um relato de que os filhos dos cristãos estão fazendo coisa errada. Mas a fala foi uma fala muito forte, sabe? E aí eu falei assim, você pode falar isso para os pais, seria bom você não levar isso para o coração, você fala com os pais. E essa pessoa falou assim, mas os pais não gostam de ouvir que seus filhos erram. Aí eu falei assim, não, mas deveria. E essa pessoa me falou assim, você gosta que alguém fala que seu filho erra? Eu falei assim, eu faço questão. Se meu filho errar, eu faço questão que me fale. Meu filho e minha filha vai errar. Eu erro. Eu sou ser humano. Eu erro. Mas a questão não é o erro em si. A questão é quando alguém falou que meu filho ou minha filha errou, qual foi a minha postura? Qual foi o meu posicionamento? Então hoje eu quero, mediante essa conversa, me ver esse tema. Hoje as pessoas estão tratando o pecado como uma coisa normal, natural. E eu preciso entender que o pecado não pode ser tratado como uma coisa normal, natural.
O pecado, eu defino para mim, é como se fosse um câncer. Se você continuar pecando, tendo prazer nele, ele vai te matar. Se você está nessa condição, se você já não está morto. Então eu preciso encarar o pecado como um acidente de percurso. Eu não posso encarar o pecado como uma coisa normal. Então eu penso que Paulo escrevendo essa carta, a igreja de Éfeso foi fundada pelo apóstolo Paulo, na sua terceira viagem missionária. A cidade de Éfeso era a capital da província da Ásia Menor. Paulo ficou aproximadamente 3 anos nessa cidade. Mas essa cidade era muito idólatra, onde hospedava o templo da deusa Diana. Então nessa cidade de Éfeso havia ocultismo, idolatria, prostituição, tudo isso imperava de forma liberal nessa cidade. Paulo então ele chega nessa cidade e ele faz algo nessa cidade que chama a nossa atenção, a ponto de que as pessoas iam para a praça após ter um encontro com Cristo, queimar os seus livros de idolatria, de feitiçaria. Paulo nessa época não tinha o recurso que nós temos, a dificuldade de locomoção, a dificuldade de transmissão, mas mesmo assim, através do Espírito Santo, Paulo faz a idolatria recuar, Paulo faz a feitiçaria recuar, Paulo traz um verdadeiro avivamento para essa cidade. Entendo eu que o número de cristãos a cada dia cresce, mas esse número não traz impacto, muitas das vezes, nem na nossa casa, nem no ambiente que nós frequentamos. E quando eu olho para essa cidade, o que Paulo fez por intermédio da ação do Espírito Santo, você imagina toda a nossa igreja, entendendo a sua missão, entendendo o propósito que Deus o salvou, cada um na sua localidade, cada um no seu ambiente, fazendo o que Paulo fez. Provavelmente a carta aos Efésios era uma carta circular, destinada principalmente à igreja de Éfeso, mas ela foi encaminhada a outras igrejas da região. Então, essa carta que Paulo escreve é muito mais do que uma carta, é um tratado teológico doutrinário, não somente para a igreja de Éfeso, mas para todas as igrejas daquela região. Paulo escreveu a carta aos Efésios na prisão. Essa carta também é conhecida como Epístola da prisão, como também Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão, são as 4 cartas que Paulo escreve na prisão. Efésios tem muito a dizer sobre redenção, o plano de Deus para a raça humana, predestinação, reconciliação e união com Cristo. Paulo apresenta nossa real condição nessa carta ao escrever o verso 1. Acompanha comigo. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Mortos nos vossos delitos e pecados, delito significa um deslize ou desvio da verdade, da retidão, um pecado de transgressão. Pecados, todos sabem, errar o alvo, violar a lei
de Deus. Paulo então começa a apresentar que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. O pecado é uma realidade que se levanta contra nós todos os dias. O pecado, por mais que você aceitou Jesus, todos os dias o pecado se levanta contra nós. Paulo, ao escrever Romanos, capítulo 7, versículo 19, ele vai falar: o bem que quero fazer, isso não faço, mas o mal... Então Paulo está falando assim, há uma guerra da nossa natureza espiritual com a nossa natureza carnal. Então o bem que eu quero fazer, isso não faço, mas o mal que está diante de mim, todos os dias. Só que a questão que eu vejo é que o pecado não pode ser lidado como uma forma de coisas naturais. Não, eu pequei de novo. Não, eu pequei também. Não. Antes de um encontro com Cristo, o homem está morto. Morte significa separação. Quais os resultados do pecado? Separação, morte, escravidão. Então o que o pecado causa? O que o pecado produz? O pecado produz isso aqui. O pecado, ele produz separação de Deus. O pecado, ele produz morte. E o pecado, ele produz escravidão. Então, algumas pessoas mais experientes acham, não deveria, que apenas os jovens pecam. Uma hora está aqui, outra hora está em algumas festas, uma hora está aqui, outra hora está bebendo, mas todos nós, meu irmão, não importa o tempo de igreja, sem exceção, lutamos contra o pecado. E Satanás sabe disso, que o pecado, ele fere a santidade de Deus. O pecado, ele nos afasta de Deus. E a nossa relação com Deus precisa a cada dia nos afastar do pecado. Porque quanto mais próximo, quanto mais prazer no pecado, mais longe de Deus. Eu abro aqui um texto para a gente pensar. 1 João capítulo 3, versículo 6. Primeiro João capítulo 3, versículo 6. O texto ele diz assim: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem conheceu. Então o fato de eu estar em Cristo, eu não vou viver na prática do pecado. Pecar como acidente é uma coisa, viver na prática do pecado é outra. Então eu preciso entender assim, se para mim chegar naquela porta, o Geno falar para mim assim, ali na frente tem um buraco. Se você passar por ali, o buraco significa o pecado. Se você passar por ali, você vai cair. Eu encaro assim, não com essa expressão, mas no fundo do meu coração eu encaro assim, um pecado a mais, um pecado a menos, que diferença vai fazer? Passo por aqui. Essa pessoa ela não conheceu. Essa pessoa ela ainda não teve encontro com Cristo. Não, eu preciso dar volta. Eu preciso pagar um preço. Faça assim, para mim chegar ali na porta.
Porque você fazendo assim, você vai encarar o pecado como um acidente. Aconteceu. Quando você pecar, você precisa fazer aquilo que o salmista Davi fez no Salmo 51. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal aos seus olhos. Você precisa reconhecer e confessar e abandonar. Mas espiritualmente, o que é estar morto? A sua comunhão com Deus foi interrompida. Ele é escravo da carne. Então, no primeiro verso, o texto vai dizer assim: ele deu vida, estando-vos mortos nos vossos delitos e pecados, no quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos segundo as inclinações da nossa carne. O que seria então andar? O que seria ser escravo da nossa carne? Sem Cristo, as pessoas são dominadas por vontades da carne, são inclinadas a viver longe de Deus, buscando seus próprios interesses egoístas. Quantos de nós estamos pensando apenas nos nossos interesses próprios, procurando fazer apenas a nossa vontade? Há um domínio da mente, do coração, mas não um domínio da vontade de Deus na sua vida, mas o domínio das suas paixões, dos seus desejos. Quando eu estou nessa condição, eu ainda não tive um encontro com Cristo. Então, por isso que não é o tempo de igreja. Eu preciso sempre fazer essa autoavaliação. Eu preciso sempre me perguntar, como está a minha inclinação? Para as coisas de Deus ou para as coisas carnais? Eu estou olhando apenas o defeito da igreja? Eu estou só apenas querendo criticar? Eu venho para cá, nada está bom, o culto não foi bom, achando que o culto precisa passar pelo seu crivo, pela sua avaliação, sendo que o culto é para Deus. Quem cantou, quem não cantou, está afinado, está desafinado. Aqui não é o lugar de fazer a nossa vontade. Aqui é o lugar de fazer a vontade de Deus. Eu preciso perguntar: Deus, o Senhor se agradou do culto? Deus, o Senhor recebeu o culto? Deus, é para ser como? É do meu jeito ou é do seu jeito? Ele é escravo da carne, ele está sempre preocupado nos seus interesses próprios. Olhando para esse texto também, eu penso que ele é o escravo do mundo. Quando fala escravo do mundo, fala sobre o sistema falido. João vai escrever: não ameis o mundo, nem o que há no mundo, porque tudo o que há no mundo é corruptência da carne, corruptência dos olhos, soberba da vida. Não é do Pai, é do mundo. Tiago vai dizer que aquele que constitui amigo do mundo, do sistema, se constitui inimigo de Deus. Então, quantas pessoas estão aqui, mas o seu coração, ele não está aqui, ele ainda está inclinado para essas coisas. E Tiago então vai ser duro na sua fala, quando ele diz assim: aquele que se constitui amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. João vai falar: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. E quantas pessoas estão aqui, mas as coisas do mundo ainda mexem. E eu, preparando essa mensagem, eu olhei para a minha vida, quando eu iniciei a minha caminhada, e eu fazia algumas coisas que desagradavam a Deus. E quando chegava em casa,
havia aquela culpa, aquele remorso. E eu chegava em casa, chorava e minha mãe me cobrava. Quer ir para a igreja, depois quer ir para a festa. É isso mesmo? E eu sabia que era errado. Mas eu ainda tinha aquela inclinação, aquela vontade, a ponto de eu pensar assim, as minhas amizades não estão boas. Eu não consigo dizer não. Então o que eu preciso? Eu preciso me preparar mais. Então eu cheguei a uma conclusão que eu precisava me afastar das pessoas que me influenciavam. Porque isso é fato. Ou você influencia, ou você é influenciado. E eu não tinha força para dizer não. Quando eu me via, eu já estava fazendo. E eu falei, e agora? E isso foi um bom período, fazendo assim. Até um ponto de eu falar assim, eu não quero mais. Até um ponto de Jesus falar comigo. Algumas pessoas já sabem, eu me converti, não alguém pregando, mas numa fala assim, ser crente igual você, Xande, eu também sou. Eu me converti com essa fala, ser crente igual você, eu também sou. E aquilo ali para mim foi tão forte que eu fui para casa, porque eu queria pregar, mas não dava o exemplo. E quando eu chego em casa, com vergonha, eu abro a Bíblia, e está escrito Malaquias 3,18. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. E quando eu recebi essa palavra, eu falei assim, que diferença eu estou fazendo com os meus amigos? Eu falo para eles, mas faço tudo ao contrário. Mas por que isso acontece? Porque o meu coração tinha prazer nas coisas do mundo. Eu sentava com eles e automaticamente, quando eu ia me ver, já estava fazendo o que eles faziam. Mas chegou um momento onde essa graça me alcançou. Chegou um momento onde eu consegui não ter mais prazer no mundo. Chegou um momento onde eu tive a consciência de que eu não era mais escravo, e sim filho. Esse texto também ele faz a gente pensar sobre escravo do diabo. Olha só o verso 2. E nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o principado da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Mas quando fala essa palavra, esse texto aponta para escravo da carne, escravo do mundo, escravo do diabo. Quando fala essa palavra, escravo do diabo, isso causa Mas existem dois reinos, meu irmão. O reino da luz e o reino das trevas. Ou você está fazendo a vontade de Deus, ou você está fazendo a vontade do diabo. Por isso que na nossa caminhada com Cristo, eu preciso constantemente, quando Paulo fala assim, faça o autoexame, toda vez que você for ceiar, examine-se a si mesmo, você precisa olhar para dentro de você, você precisa se perguntar, o que eu vim fazer aqui nessa quarta-feira? Qual é o meu propósito? Qual a finalidade de eu estar aqui? Eu vim aqui por vir? Eu saí daqui da mesma forma que eu entrei? Não, você precisa falar isso para Deus toda vez que você vir aqui, você precisa adorar Ele em espírito e em verdade, mas você precisa sair daqui diferente, você precisa receber algo da parte de Deus que te alimente, que te transforme. Eu entendo que, como você toma banho, você não entra no chuveiro e sai a mesma coisa. O intuito de você entrar no chuveiro é você sair limpo. O intuito de você estar na presença, a presença precisa te tornar uma pessoa melhor. E a nossa geração, ela vem para o culto, vai embora, vem para o culto, vai embora, e não há um impacto na sua própria família, na sua própria casa, no seu ambiente que você vive. E quando eu olho para a vida de Paulo,
nessa cidade exclusiva de Éfeso, onde a prostituição, a idolatria, o culto a deusa Diana, o que eles faziam. Quando Paulo chega lá nessa cidade, através do Espírito Santo, as pessoas começam a ter um encontro com Cristo, as práticas, o templo é afetado, era um negócio de venda, o templo é afetado. Por quê? Porque aonde a graça chega, o pecado precisa sair. E a nossa geração, quando você olha para a igreja hoje, errar e acertar está no mesmo nível. Não pecar e pecar é a mesma coisa. Não pode. Pecar é algo que fere a santidade de Deus. O pecado precisa incomodar o nosso coração. E quando eu olho para esse texto, eu penso isso. E quando nós falamos assim, se você vive na prática do pecado, você é escravo do diabo. A pessoa dá um passo para trás. Opa, falou o nome dele, a pessoa... Não, meu irmão. É dois reinos. Reino de luz, reino de trevas. Ou você segue a vontade de Deus, ou você faz a vontade do diabo. Paulo mostrou o que o pecado pode causar em nós. Romanos capítulo 6, versículo 23, vai dizer que, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então o salário do pecado, se você vive na prática do pecado, a recompensa é morte. E quando ele fala de morte, ele está se referindo a uma morte espiritual. Uma pessoa morta, ela não reage a estímulo. Uma pessoa morta, ela não sente dor, ela não sente cheiro, ela não enxerga. Uma pessoa morta é uma pessoa morta. Mas parece uma coisa que não tem lógica. Mas uma pessoa morta espiritual. Uma pessoa morta espiritual, ela também não reage às coisas de Deus. Uma pessoa morta espiritualmente, ela não reage às coisas de Deus. Deus está se manifestando, Deus está fazendo, Deus está falando. É a mesma coisa que nada. Mas por quê? Porque ela está morta espiritualmente. Ela não consegue sentir, ela não consegue ter fome de Deus, ela não consegue ter prazer em ouvir Deus, ela fica doida para ir embora, porque ela está morta. Então, eu preciso olhar para mim e me perguntar, as coisas de Deus, entenda uma coisa, há uma grande diferença, trabalhar na obra de Deus e fazer as coisas de Deus. Trabalhar na obra de Deus é bênção, faça isso. Você precisa servir a Deus com o seu dom, com o seu talento. Mas ter prazer nas coisas de Deus é diferente. Ter sede de Deus é diferente. Ter fome de Deus é diferente. E quando então quando o texto fala que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, muitas das vezes estamos dentro da igreja, nessa condição que é preocupante. Mas no versículo 4, Paulo, do 1 ao 3, ele vai mostrar a nossa real condição de pecado. Mas no versículo 4, ele começa a dizer assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Paulo traça um contraste entre a condição humana, descrita nos versos de 1 a 3,
e a nova vida retratada no verso 4. Então agora ele vai falar assim, mas aquele que teve um encontro com Cristo, ele precisa ser diferente. Como a Letícia disse, se nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura. Então agora as coisas velhas se passaram. Então me preocupa a nossa geração que diz que tem um encontro e continua com as suas mesmas práticas. Quando eu olho para a Bíblia, todas as pessoas que tiveram um encontro com Cristo, tiveram as suas vidas mudadas. Me vem à memória Zaqueu. Zaqueu nasce um desejo no coração dele de saber quem é Jesus. A multidão se aproxima, ele de pequena estatura, ele sobe na figueira. Quando Jesus passa, Jesus fala para ele assim, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. O que as pessoas que estão à volta, que conhecem a história de Zaqueu, falam o que para ele? Isso aí é um roubador de imposto. Isso aí é uma pessoa que se enriqueceu ilicitamente. Jesus, o Senhor não pode ir na casa dessa pessoa. Até esse momento, Zaqueu ainda não tem um encontro. Mas quando Zaqueu fala assim, se eu faço isso, que realmente eu faço, eu vou restituir 4 vezes mais. Após Zaqueu se retratar, olha só, quando tem um encontro, se eu faço uma coisa errada, eu preciso automaticamente parar de fazer. Olha só o que Efésios capítulo 4, versículo 28, vai falar para nós. Efésios 4, 28. O texto fala assim: aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, se você tem um encontro com Cristo e você furtava, agora Paulo fala assim, agora você não furta mais. Se você fala palavrão, você teve um encontro com Cristo, você vai parar de falar palavrão. Se você mente e você teve um encontro com Cristo, você não vai mentir mais. Se você faz fofoca, você teve um encontro com Cristo, você não faz mais. É isso. O encontro com Cristo precisa produzir isso em nós. Zaqueu, quando ele tem um encontro, automaticamente ele fala, se eu furtava, eu vou restituir 4 vezes mais. Aí Jesus vai falar assim, hoje veio a salvação a essa casa. A salvação vem a partir do encontro. Se o encontro é verdadeiro, por isso que Jesus falou assim, hoje, não é amanhã. Se tem um encontro com Cristo, você é salvo. Se você confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você é salvo. E Zaqueu, então, tem esse encontro. E aí eu olho para a nossa geração, eu fico preocupado. Eu não tenho a capacidade de saber quem tem um encontro com Cristo ou quem não tem. Eu não tenho essa capacidade. Mas Jesus vai dizer assim, a árvore você conhece, por quê? Pelo fruto. Então, se eu tenho um encontro com Cristo e tenho a possibilidade de fazer um negócio certo, eu faço o errado e tenho um prazer naquilo ali, como se nada tivesse acontecido, isso me preocupa. Então, hoje a nossa geração, e principalmente os pais e mãe que estão educando os seus filhos, é normal errar. Não, não é normal errar. É normal pecar? Não, não é normal pecar. Você vai se esforçar para não errar. Você vai se esforçar para não pecar. Se você pecou, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas o pecado precisa
causar em nós esse espanto. Eu não posso lidar que o pecado é uma coisa normal, não, de maneira nenhuma. Então Paulo, a partir do verso 4, ele vai falar sobre a nova vida, velha vida, nova vida. Então eu entendo que estamos mortos, se tivermos um encontro com Cristo. O texto, verso 1, vai falar assim, ó, Ele vos deu, repete, Ele vos deu o que aí? Está escrito, Ele vos deu vida. Se estamos mortos, agora estamos vivos. Aí, velha vida, éramos escravos, agora estamos entronizados. Éramos escravos. O escravo, aqui nesse contexto, ele não tem vez nem voz, ele apenas faz o que o Senhor manda. Agora você está entronizado, agora você pertence, você agora é útil, você agora serve, você agora está sendo convocado para fazer parte da mesa, você agora tem vez, você agora tem voz. Éramos merecedores da ira, agora somos alvo da graça. Olha, meu irmão, na velha vida, na vida pecaminosa, andávamos entre os desobedientes, agora temos comunhão com Cristo. Outrora, não tinha parte, não tinha lugar para nós na mesa. Agora, não. Agora nós temos comunhão com o Pai. Outrora, não tinha acesso a Deus. Agora, pela graça, por essa nova vida, nós temos acesso a Deus. O acesso, a Bíblia fala que o véu foi rasgado. Éramos como inimigo de Deus. Pela morte de Cristo, agora somos filhos amados. Estávamos sob o domínio de Satanás, agora estamos unidos com Cristo. Estávamos sob o domínio de Satanás, estávamos sob a opressão de Satanás, estávamos sendo um boneco na mão dele, fazendo a vontade dele. Agora não, agora estamos unidos com Cristo. Essa graça, ela te alcançou, meu irmão? Essa graça, ela te alcançou, meu irmão? Se essa graça te alcançou, você não pode ser o mesmo. Se essa graça nos alcançou, não podemos tratar o pecado como uma coisa normal. E a nossa geração está assim, até mesmo os pastores. Errar e acertar, a mesma coisa. O número de pastores envolvido em escândalos. Por quê? Por causa disso. Não encaram o pecado como um câncer. Não encaram o pecado como algo que nos afasta de Deus. Não encaram o pecado como algo que escraviza. Não encaram o pecado como algo que afeta a minha comunhão com Deus. E partir desse princípio, quando eu falo que pecado versus graças, você entende o que é a graça? A graça é quando Deus dá aos crentes algo que eles não merecem. Nós recebemos essa graça. A graça é um favor não merecido. A graça é um presente que Deus nos deu. E Paulo, com a sua sabedoria, quando ele vai escrever Romanos, olha só
o coração das pessoas como estão tão inclinada para o pecado. Quando Paulo escreve que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Quando Paulo escreve isso, automaticamente as pessoas falam assim: então agora, se aonde abundou o pecado, superabundou a graça, agora eu posso pecar deliberadamente. Olha só, a pessoa está ouvindo, aquela pessoa que está doida para fazer uma coisa e ela está precisando de uma aprovação do pastor, ela está doida para fazer uma coisa errada e ela está precisando de uma confirmação de um líder, de alguém, mas aquilo ali já está no coração dela. Então esse povo fala assim para Paulo: aonde abundou o pecado, superabundou a graça, então agora podemos pecar. Paulo fala assim: pelo contrário, se você entendeu a graça, você jamais vai sair pecando, você vai se esforçar um pouco mais. Se você entendeu quem te deu esse presente, qual é a forma que ele te deu esse presente, se você entendeu como que Cristo te justificou, você não vai sair pecando, você vai se esforçar a não pecar, porque você não vai abrir mão dessa comunhão, você não vai abrir mão desse lugar na mesa, você não vai abrir mão dessa presença que não tem explicação. Então recebemos essa graça por amor, recebemos essa graça por misericórdia, e agora que fomos alcançados por essa graça, precisamos testemunhar dessa graça, que nós como igreja possamos a cada dia fazer o que Paulo fez, o comprometimento de Paulo, a entrega de Paulo, por ele entender essa graça que foi derramada. Para nós, a graça é de graça, mas para Jesus, essa graça custou a sua própria vida. Eu sou muito leal àquilo que eu recebo, eu procuro gravar, marcar as pessoas que me abençoam. Então eu me sinto abençoado por Deus, e por eu me sentir agraciado por Deus, eu me coloco à disposição para fazer mais por Ele. Eu entendo o que Cristo fez por mim, então por entender o que Cristo fez por mim, por entender essa graça que foi derramada sobre a minha vida, eu quero ser mais fiel a Ele, eu quero me esforçar um pouco mais. E o que me chama a atenção é que essa graça foi derramada na sua vida e na minha vida, não por mérito, ai de nós, foi por amor, foi puramente por amor, e o amor dele por nós é um amor incondicional. Então eu convido você a baixar sua cabeça. Eu não sei como você tem retribuído a Cristo, a essa graça, que tem sido derramada todos os dias sobre a nossa vida. O que seria de nós se não fosse essa graça? Que nós possamos, a cada dia, pecar menos, para que possamos estar mais perto dEle. Pai, obrigado por essa graça. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor ter sido derramado pela Tua igreja. Nós sabemos das nossas limitações, como está escrito na Tua palavra, o bem que nós queremos fazer, muitas das vezes não fazemos, Pai. Senhor, quantas vezes omitimos, quantas coisas o Senhor confia a cada um de nós, e muitas das vezes nós não conseguimos executar, devido às nossas limitações, devido às nossas inclinações, aos nossos desejos. Pai, nos perdoa. A nossa oração é que o Senhor sonda o nosso coração,
e vê se há em nós algum caminho mau e nos guia pelo caminho eterno. Pai, que a cada dia a sua graça seja derramada sobre a vida do teu povo. Nós queremos te amar mais, nós queremos te agradecer mais, nós queremos ser mais fiéis ao Senhor, e a isso nós pedimos, Pai, nos ajude. Hoje, Deus, temos tanto recurso, podemos fazer muito mais. Paulo não olhou para a sua circunstância, ele simplesmente se lançou, se colocou na brecha, e nessa noite nós nos colocamos também, Senhor. Eis-me aqui, nós queremos retribuir o que o Senhor tem feito por nós. Abençoa a tua igreja, nos leva para casa em segurança, nos dê uma noite de paz. Obrigado pela tua palavra. Essa é a oração que nós te fazemos e a fazemos no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Dê um abraço no seu irmão, deseja a ele